Bom, passo a palavra ao Valder Suliani, que é superintendente executivo da ESP. Bom dia, com satisfação que estamos aqui presentes. Queremos agradecer ao Nassif de voltar a essa casa, de falar de saneamento, e muito mais do que falar de saneamento, é falar de saneamento a longo prazo. O setor tem alguns defeitos, um deles é exatamente esse, não pensar o longo prazo, às vezes o curto prazo e às vezes nem pensa, ou pensa mal. E eu tive, a primeira dificuldade que eu tive foi realmente sintetizar em 20 minutos questões de uma abrangência bastante grande e que realmente mereceriam um tempo bastante maior. Mas a gente colocou exatamente 6 slides, e depois eu quero que vocês me parabenizem por isso. 6 slides reais, tem 2 virtuais, mas de todo jeito, tendo em vista essa folga, eu vou me voltar um pouquinho ao que foi colocado antes, principalmente na palavra do Nilton, e colocar algumas questões que realmente são importantes e que, para nós, têm causado dificuldades ao longo desse tempo todo. A ESB é uma associação que foi fundada em 85, vão lá mais 20 anos, e ela tem sido tem adotado uma posição crítica, principalmente aos governos federais, mas uma posição crítica de mostrar problemas e mostrar soluções. Ultimamente é uma associação que não está muito em moda esse posicionamento. O que a gente vê realmente são posições um pouco mais ufanistas, mas é nossa posição, nosso posicionamento expressado pela diretoria, de que nós devemos colocar a questão da ótica dos operadores e as nossas dificuldades. A primeira delas é com relação à própria lei de saneamento, que entrou em vigor o ano passado, e depois de décadas de discussão. E a primeira dificuldade que a gente coloca foi exatamente o formato dessa lei, muito mais o processo de formatação dessa lei, onde a gente imaginava que, para uma lei dessa importância, para um setor que vinha se debatendo desde 86 com dificuldades institucionais imensas, deveria partir primeiro de um diagnóstico. Qual o real problema, ou quais os reais problemas existentes no saneamento, para então definir uma lei. Essa questão jamais foi colocada. Surgiu no final da história uma lei que sequer discutiu qual o melhor modelo de gestão para o setor de saneamento. É o local? É o regional? É o público? É o privado? Qual a forma de financiamento melhor? Quais as condições de financiamento? Quais os limites de uma gestão eficiente ou não eficiente? Quer dizer, tudo isso foi passado ao largo, se tem a lei, e agora, então, vamos atrás, nos adequando à lei. E isso vem a propósito da colocação do próprio Nilton, onde colocou, e a associação, por atender, através dos seus associados, 75% da população urbana do Brasil, sofre bastante críticas, algumas com razão, mas críticas, de grande parte também justas, tendo em vista que eficiência de companhia de saneamento são iguais às do setor público e setor privado, e municipais. Tem empresas eficientes, tem empresas mais ou menos eficientes, tem ineficientes. O que a associação tem propugnado é realmente que a ineficiência deve ser combatida, em qualquer momento, em qualquer gênero. Só que, evidentemente, não desprezamos que para esse combate de ineficiência, há sim necessidade de investimento, e às vezes com recursos públicos e a fundo perdido mesmo. Esse é o risco que nós temos. Aliás, com recursos muito maiores, está sendo um setor bancário, está sendo todo ele reformulado através de recursos da própria sociedade. E não está causando espécie maior além daquelas naturais. Ou seja, ao se falar em saneamento, e essa questão não é de hoje, eu lembro que em 98 nós tivemos com o então secretário de saneamento, juntamente com o presidente da ESP, e colocamos essa questão. Era onda privativista. Vamos capitalizar as empresas, vamos fazer um programa específico de melhoria de gestão para que aquelas que tiverem vocação para privatizar, que o façam em condições melhores. Aquelas que não tiverem, a sociedade ganhará por isso. Essa é uma questão que foi colocada naquele momento, tem sido rebatido, mas até hoje não caiu a ficha do governo. Uma outra questão também é com relação foi colocado a questão do acesso ao recurso
como se eficiência e ineficiência fosse o único limitador de acesso a recurso público. Não é. Na realidade, só o PAC, inclusive, teve condições de ser implementado, porque limites de endividamento, limites de financiamento foram alargados e recursos puderam ser alocados. Teremos esse problema daqui a 2, 3 anos. Veremos daqui a pouco. Então, quer dizer, não podemos também fazer a redução de problemas complexos a simplesmente má ou boa gestão. Não é por aí. E, finalmente, foi um ponto colocado, e a ESB foi sempre contra esse posicionamento de consórcios públicos. Não porque consórcio público no saneamento seja melhor ou pior em outro lugar. Não, em absoluto. É simplesmente, primeiro, partiu-se para a montagem da lei, sem o diagnóstico prévio dos problemas, que o municipalismo era o melhor. E, para isso, colocou-se na mesma cesta água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Resíduos sólidos e drenagem são serviços eminentemente municipais locais. Com isso daí, pressupõe que água e saneamento, água e esgotamento sanitário, nesse mesmo pacote, seria mais palatável justificar o serviço de interesse local. Por outro lado, essa questão agora, quer dizer, está tentando inverter o processo. Vou discutir a desagregação, vou fazer uma lei para desagregação, mas vou criar um instrumento para agregação, e aí cria o instrumento do consórcio, com todas as dificuldades institucionais, de financiamento, de insegurança, em que jamais, e inclusive de investimentos, quer dizer, consórcio no Brasil funciona muito bem desde que não haja investimento pesado, investimento para a sua viabilização. Inclusive, a própria Secretaria de Saneamento, num determinado momento, colocou um consórcio público como modelo, e Correio Brasil colocando isso, como modelo de consórcio de municípios no sul do Piauí, em que cerca de 37 municípios se faria um consórcio, teve até o nome, Coresa, fizeram a sede a primeira coisa foi a sede do consórcio, só que o consórcio tem 100% dos investimentos a fundo perdido. Bom, na realidade, é um bom começo. Evidentemente que não se sabe se ele terá viabilidade operacional para isso. Mas, colocando essas questões, nós vamos partir, então, para construir a história do saneamento, como foi colocado muito bem pelo Elvio algum momento atrás. E onde é que eu aperto esse negocinho para... Do lado. Ok, consegui. Bom, e aí, voltando aqui para o primeiro slide, a gente poderia colocar o saneamento em alguns eventos importantes que, coincidentemente, desses últimos 40 anos, se repetem a cada 20 anos. O primeiro deles foi final da década de 60, com a criação do BNH. Coincidentemente, cerca de quase 20 anos depois, extinguiu-se o BNH, outro evento importante para o setor de saneamento. Agora, em 2007, 20 anos após, temos o PAC e temos a Lei de Saneamento. Espero que eu esteja vivo para ver daqui a 2027 se essa minha teoria está de pé. Mas, se não tiver, me avisem que a gente vai verificar o que aconteceu. Mas, até esse primeiro período, chegar até os 2007, nós tivemos uma série de situações que foram, inclusive, colocadas aqui anteriormente, e o que a gente colocaria, talvez como que não foi colocado ainda, não é isso, não. É o fato... Eu vou ter dois comandos específicos. É o fato do comando diluído. O que significa? Dentro desses elementos, a gente vai pensar somente isso. O que a gente tem colocado ao longo desse tempo todo é que o saneamento, infelizmente, ele não teve a partir do BNH, o maldito BNH, ele não teve uma centralização de comandos. E esse comando do saneamento é diluído em diversas instâncias, em diversos ministérios, mas comandado principalmente pela área da Fazenda. Não é de agora, isso vem ao longo desse tempo todo, e as ações de saneamento são atreladas de fora para dentro. Tem um tanto de recurso, vamos fazer isso. Em nenhum momento, e aí outra crítica com relação a isso, nós não vemos uma discussão onde as metas de atendimento, onde os locais onde deverão ser ampliados o serviço, condicionam recursos para o setor.
Houve uma tentativa, houve um primeiro trabalho em 2002, onde se estabeleceu que o valor de 178 bilhões de reais seria o montante para a universalização do serviço. Esse estudo que foi feito pelo governo, apresentado pelo governo atual, em nenhum momento serviu, salvo melhor juízo, para definições de políticas públicas para o setor de saneamento. Então, o que nós vimos, na realidade, são episódios mais ou menos isolados, nós chegaremos no PAC daqui a pouco, mas eu acho que essa questão do comando diluído é uma questão fundamental e o setor só poderá avançar se a área da fazenda tiver uma outra postura daquela que tem tido para o setor até o presente momento. Quer dizer, o enfoque deverá ser outro. Quer dizer, aonde nós deveremos chegar, aonde chegaremos, e a partir daí vamos alocar os recursos necessários. Então, essa questão, infelizmente, não vimos ser passada dessa forma. Bom, após 2007, já no início do ano passado, coincidentemente, em janeiro, fevereiro, apareceram os dois eventos principais, que é a Lei de Saneamento e, mais ainda, o PAC. Com relação à Lei de Saneamento, foi abordado aqui de manhã, anteriormente. A lei está em processo de implantação, os contratos estão sendo firmados ou renovados, agências reguladoras estão sendo implementadas, com as dificuldades inerentes, e os planos de saneamento estão sendo elaborados. Com relação ao plano de saneamento, a AESB também tem uma crítica bastante grande com relação a isso, não pelo plano em si, que é absolutamente fundamental, mas pela forma como está sendo conduzido. A lei é clara e específica com relação a isso. Cabe aos estados e municípios, salvo melhor juízo, ou melhor, cabe aos titulares a elaboração dos planos de saneamento. Claro, e cabe aos operadores atenderem aos planos de saneamento. E mais, a lei vai muito mais além disso, ela define um rol de itens que os planos de saneamento deverão conter, metas de atendimento, e coloca, entre outros, e coloca um item importante, que é exatamente fontes de financiamento. O que nós vimos até então são os planos de saneamento desatrelados a fontes de saneamento. O governo federal está iniciando um processo de elaboração de um Plano Nacional de Saneamento, que cabe 2 ou 3 artigos na própria lei, e que define que cabe à União fazer as diretrizes, estabelecer metas da política e, mais ainda, fazer plano para as áreas onde ela atua, indígenas, quilombolas e RIDs, e mais ou menos para por aí. O que nós estamos vendo é exatamente o inverso disso. Está montando todo um arcabouço de um Plano Nacional de Saneamento, onde o processo, e aí envolve movimento social, envolve diversas entidades, Conselho das Cidades e tudo que tem direito, para elaborar um plano de saneamento para ser entregue até 2010. Bom, na realidade é o seguinte, não está atrelado a plano estadual, nem municipal, nem regional. E mais ainda, nessas discussões que a gente tem participado, não se fala fonte de financiamento. Será que nós teremos planos elaborados com toda essa... desculpe, tem mais um ponto importante, é o seguinte, o primeiro item do plano de saneamento é um diagnóstico do setor. Então, na realidade, aquilo que deveria ter sido feito algum tempo atrás, na definição da lei, agora está sendo colocado para o Plano Nacional de Saneamento. Bom, aí entramos no PAC, especificamente a questão dos investimentos tão carentes no setor de saneamento. Na realidade, historicamente, o setor de saneamento, mesmo nesse governo atual, até 2006, historicamente é da ordem de 2 bilhões de reais o total de financiamento. Um pouco mais, um pouco menos, mas é dessa ordem. E chega num determinado mês, num determinado dia, logo após a lei, sem aviso prévio, aparentemente, surgiu o PAC para gastar 40 bilhões em 4 anos. Evidentemente que isso corresponde mais do que 3 vezes a média anual histórica do setor. E o que significa isso? Primeiramente, só teve necessidade, quer dizer, de ampliar os limites de financiamento e endividamento, e esse lançamento, salvo melhor juízo também, foi feito sem um planejamento bastante mais acurado, com repercussões significativas. Bom, imagina operadores, projetistas e fornecedores com uma montanha de recursos a serem mobilizados de imediato.
Isso é praticamente uma tarefa hercúlea. Com relação a projetos, já foi falado anteriormente, e as dificuldades realmente de um momento para outro ter que apresentar projetos, sendo que a estrutura de projetos de empresas projetistas no Brasil estava absolutamente deteriorada, não existia. Simplesmente foi banida ao longo desse processo, em função até das descontinuidade de projetos. E pior, quer dizer, os procedimentos dos financiadores até então adotados, e aí entra a Caixa, principalmente Caixa e Ministério das Cidades, com esse volume de recurso em que os contratos foram multiplicados exponencialmente, mantiveram a mesma estrutura de fiscalização absurdamente restritivas, de forma tal a prejudicar realmente, seriamente, o desenvolvimento do programa. Só que, nesse período, ou nesse processo, praticamente os únicos culpados foram as empresas de saneamento, os prestadores de serviços que não tinham projetos para o setor. Ora, isso era a primeira coisa que foi falado ao Ministério das Cidades, esse problema. Isso é elementar, quer dizer, a primeira coisa que se fala é exatamente que você tem que ter projetos para elaborar ou implantar um programa dessa magnitude. Não é novidade nenhuma, isso foi colocado dessa forma, mas isso continuou sendo o calcanhar da crise. Não é isso. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo, inclusive, levantamento das dificuldades, uma que apareceu recentemente numa empresa, é que projetos elaborados, projeto implantado de rede de abastecimento de água, ao ter um outro financiamento, por exemplo, de instalação de hidrômetro, se o primeiro contrato já recebido, já implantado, se eventualmente aparecer algum problema, esse outro contrato de instalação de hidrômetro, que não tem nada a ver, ele é simplesmente paralisado até que se resolva o problema original. Então, quer dizer, note o nível de dificuldades que se tem para tocar um projeto dessa natureza. Espero que o bom senso comece a prevalecer para que isso possa avançar, mesmo porque, senão, nós teremos uma paralisia, não digo paralisia, mas não chegaremos num resultado tão consistente assim. Mesmo assim, imaginamos que 75% dos recursos deverão ser alocados até o final do PAC, um pouco depois disso. Continuando, aí já vamos passar para a penúltima transparência, que é o futuro e fatores internos e externos condicionantes. Primeiramente, note que o setor de saneamento ele vem em sobressaltos ao longo desse período todo, ao longo desses últimos 40 anos, ou desculpa, desses 20 anos, mais precisamente, saiu o PAC e, apesar da sua limitação, surgiu agora alguns elementos tipo crise mundial. Quer dizer, como é que essa crise mundial vai afetar o Brasil e vai afetar o setor? Quer dizer, crise nós temos de montão, até crise, briga de polícia nós estamos tendo agora. Imagina essa daí que ninguém sabe sequer o alcance disso e como vai afetar o setor. Tendo em vista que recursos são basicamente recursos internos, quer dizer, imagina-se que haverá uma diluição desse problema. Mas, com a redução da atividade econômica, com certeza recursos para o FGTS, recursos públicos serão minguados, e o setor de saneamento, que vive praticamente quase 100% de fontes públicas, com certeza será afetado. E aí entra a outra história, que é contas públicas, nível de endividamento, nível de financiamento, questão de financiamento, que para o PAC foram elevados, propiciaram, inclusive, as condições de alocação desses recursos. Em 2010, ao encerrar o PAC, voltamos a que estágio? A estágio inicial ou ao estágio anterior? E não vemos, salvo melhor juízo, maior, pelo menos não digo preocupação, que deve ter preocupação, mas não há nenhuma sinalização do próprio governo que essa questão está numa pauta de discussão. A não ser o que foi colocada por Newton e procede, preocupação do FGTS com relação aos recursos. E aí cabe, inclusive, a seguinte pergunta. Vou simplesmente perguntar e não vou responder. Preocupação do fundo de garantia é com relação ao excesso de recurso colocado pelo próprio Newton ou é com relação ao avanço do saneamento? Espero que seja a seguinte, as duas questões, né? Principalmente a segunda.
Bom, e voltamos aqui à questão do institucional, e aí volta uma outra história seguinte: o setor é realmente naturalmente lento, as coisas se passam devagar. O governo federal é um indutor e um fomentador das ações, e cabe aos estados e municípios, como prestador, regulador e também fomentador, mas são ações que se passam de uma forma bastante lenta. Anteriormente, cerca de 4, 5 anos atrás, entre entrar com pedido de financiamento e assinar o contrato, a média era de 18 meses. Hoje já houve uma redução da ordem de 12 meses. Então, vocês notem que é um setor com dificuldades crescentes, independente dos seus condicionantes. Bom, e aí, na última transparência, nós colocamos algumas questões que serão fundamentais para os próximos anos, já que nós estamos falando de longo prazo, essas questões são fundamentais. Nós temos que remover os entraves existentes, e os entraves são de toda a natureza. Os entraves não só financeiros, como entraves de limites, entraves burocráticos, entraves que foi colocado, inclusive, pelo Jorge Humberto da Embasa, a questão ambiental, a legislação ambiental, os limites de atendimento são bastante exagerados. Ou seja, temos entraves que não faltam, e esses entraves terão que ser removidos, terão que ser discutidos. Implementação da lei é outro elemento que o setor deverá se debruçar para essa implementação, principalmente na questão regulatória. E a questão regulatória, a gente volta a outra questão maior, quer dizer, qual o posicionamento do governo federal com relação a essa questão regulatória? Tem colocado de forma mais disparatada possível. Ora, o presidente acha que o mundo tem que ser regulado pelas condições de não ocorrer uma crise. Quer dizer, por outro lado, as agências reguladoras nossas vivem à míngua. Então, quer dizer, na realidade, não há uma sinalização clara exatamente de como o setor deverá comportar com relação a essa regulação. Bom, e aí entra a história do próximo pleito e base de sustentação. Daqui a 1 ano e meio, talvez já em novembro comece, 1 ano e meio, vírgula, daqui a talvez alguns dias já comece a briga da sucessão. E esse é um ponto realmente chave, porque nós temos que trabalhar nesse universo futuro também. E uma primeira premissa que a gente imagina, fizemos 2 só, não avançamos mais. A primeira é que haveria uma continuidade de governo. E essa continuidade de governo, aí nós temos que nos basear nos condicionantes atuais, a indefinição regulatória, ênfase no controle social, quer dizer, o processo é mais importante do que a própria meta de atendimento. Quer dizer, se cria todo um aparato processualístico para conduzir o saneamento e em nenhum momento se vê o usuário como o responsável maior por todas essas ações, como um elemento importante. A gente não vê nos documentos, não vê nas falas, que a água tem que chegar e o esgoto tem que ser retirado o mais rápido possível, com eficiência, com economia, com preço módico. Essa questão não passa, mas o processo de reuniões, de juntar sociedade civil organizada para discutir essa questão é fatal. Comando, eu acho que nós já colocamos, o comando do Ministério das Cidades realmente tem que centralizar essas ações, e ações focadas no processo e não no objetivo final. E a outra premissa é que nós imaginamos que o outro sucessor será alguém fora da base do governo. E aí a gente não pode fazer nenhuma elucubração, mas nós gostaríamos que houvesse uma maior flexibilidade nas ações de saneamento. E mais ainda, eu acho que esse é o fator que faltou nas discussões até agora, que é a relevância do setor de saneamento. Eu acho que se realmente o governo colocar uma relevância, e aí eu coloco o governo federal, estadual e municipais e estaduais, se eles colocarem a importância e a relevância que o setor de saneamento deve ter e é colocado em alguns discursos, eu acho que nós avançaremos muito. Se não for, nós estaremos atrelados às condições macroeconômicas do país e, mais ainda, a elementos fora do setor. Eu acho que eu tenho mais um, mas aí já é a parte do comercial. E
E dando, por isso encerro as minhas palavras, agradecendo a atenção de todos.